Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Anne e nós vamos trabalhar matemática. Mas antes, eu gostaria de dar um recadinho para vocês sobre a presença no Classroom, ok? Bom, para vocês garantirem a presença de vocês, basta vocês clicarem lá naquele link, no link número 1, fazer a atividade obrigatória e não esquecer de enviar, ok? Pronto, assim a presença de vocês estará garantida, tudo bem? Vamos lá então para a nossa aula de hoje? Olha, na aula passada nós falamos sobre os componentes da circunferência e falamos também sobre o número π, ok? Na aula de hoje nós vamos falar sobre a simbologia matemática e a importância dessa simbologia na resolução de problemas ou situação-problema, ok? Bom, só para a gente lembrar, nós temos aí alguns símbolos que são importantes para a gente lembrar na aula de hoje, que é o símbolo de igualdade, o símbolo de diferente de, maior que e menor que, ok? Esses são os mais utilizados, certo? Bom, vamos então pensar como é que a gente resolveria um exercício como esse. Veja. Um número, não sei qual é esse número, adicionado a 5 é igual a metade mais 7. Isso mesmo. Como posso representar essa expressão? Pessoal, lembra então, das operações que estão implícitas aqui nesse exercício. Adicionado. Quando a gente fala adicionar algo, somar, ok? Metade de um número que eu não sei qual é esse número, certo? A professora vai dar um tempinho para vocês tentarem resolver esse exercício. Já volto.
E aí, conseguiram? Vamos corrigir então. Veja, um número, não sei qual é esse número pode ter qualquer valor, então eu vou chamar ele de x, ok? Então, um número adicionado a 5. Se eu estou usando o termo adicionado, eu estou falando da operação soma. Então, eu vou somar esse número, certo? A 5. E ele disse ainda que a soma é igual à sua metade. Eu não sei qual número é, certo? A metade de qual número eu estou falando, então vai ser x sobre 2. E como é que a gente pode montar, então, essa expressão? X mais 5, certo? O número desconhecido adicionado a 5 é igual, olha lá o sinal de igual a metade desse número desconhecido mais 7, ok? O que a gente faz agora, tá? Nesse caso, a gente não resolve porque ele só pediu, por enquanto, para a gente expressar essa informação em forma de simbologia matemática, tudo bem? Então, a resposta, x mais 5 igual a x sobre 2 mais 7. Então, veja esse exercício 2. O exercício 2, ele fala assim, o triplo de um número, não sei que número é esse, menos 20 é igual a 40. Qual é esse número? Então, olha aqui uma dica. Para saber quanto é o triplo, lembra o que é triplo? Basta a gente multiplicar esse número que a gente não sabe quem é, esse número desconhecido, por 3, ok? Um tempinho, então, para vocês tentarem fazer esse exercício. Vamos lá então? Nesse exercício, tá? Ele pede para você então resolver, porque ele quer que você descubra o valor do número, ok? Então, o triplo de um número desconhecido, menos 20, igual a 40, certo? Lembra do princípio aditivo? Como que a gente resolve essa situação? Então, eu vou pegar o oposto do menor valor numérico. O menor valor numérico é 20 ou é 40? É 20. O oposto, ele é menos 20, o oposto será mais 20. Então, eu vou acrescentar mais 20 nas duas igualdades, tudo bem? Veja, por que eu estou fazendo isso? Justamente para eliminar o valor menor, tá? Para facilitar, para simplificar a expressão. Então, eu tenho menos 20 mais 20, não sobra nada. Então, vai sobrar só o 3x aqui antes da igualdade. Já do outro lado da igualdade, eu tenho 40 mais 20, tudo bem? Então, ficou 3 vezes o x igual a 60.
Como eu ainda tenho uma operação nessa expressão, eu utilizo mais um princípio. Lembra desse princípio? É o princípio multiplicativo. Na verdade, nós vamos pegar o inverso da operação multiplicação e nós vamos dividir os dois termos antes e após a igualdade por 3. Então, o nosso número desconhecido vale quanto? Vale 20. Então, o nosso x é igual a 20. Tudo bem? Para vocês verem a importância dos princípios multiplicativo e aditivo, vocês vão usar em todas as outras situações da matemática. Bom, e esse exercício 3? Olha que legal esse exercício. Esse exercício, ele pede para vocês representarem a informação por uma expressão matemática, ok? Vamos lá. Um reservatório com capacidade de 160 litros estava com 95 litros de água. Para terminar de enchê-lo, foi necessário despejar 5 vezes um balde com água até a borda, ok? E aí, ele pede no finalzinho, utilizando então a variável x para representar a capacidade do balde, escreva uma expressão algébrica que represente a situação descrita. O que é capacidade? Capacidade é a quantidade total que você pode encher esse reservatório de água sem que ele transborde, ok? Então, a capacidade total dele é de 160 litros. Então, a professora vai dar um tempinho para vocês tentarem resolver esse exercício. Então, vamos lá? Vamos corrigir a nossa situação problema? Veja, o balde é o nosso valor desconhecido. Eu não sei quanto tem nesse balde, qual é a quantidade de água que ele tem aqui dentro, tá? Eu só sei que eu precisei encher 5 vezes essa quantidade do balde para poder completar a quantidade total do reservatório, ok? Então, como será necessário a gente despejar 5 vezes um balde com água até a borda? Nós vamos representar essa quantia por 5 vezes x, tudo bem? Esse é o valor desconhecido do balde. Então, veja, capacidade, a professora já falou, é o volume total de água no reservatório. Nós sabemos que o volume total de água no reservatório é igual a 160. E sabemos ainda que os 95 litros que já estava nesse reservatório, mais 5 vezes
a quantidade de água do balde, que a gente não sabe qual é, vai ser igual a 160 litros. Tudo bem? Bom, nesse exercício ele não pede para calcular o valor da variável x. Então, essa é a resposta. Ele só pede para você representar essa situação. Tudo bem? Bom, vamos jogar então? A professora vai dar então um tempinho para vocês acessarem a plataforma, tá? E procurarem esse joguinho aqui, encontrando incógnitas, adição e subtração em várias etapas com números negativos. Aguardo vocês. Vamos lá então. Pessoal, todo mundo já conseguiu acessar o joguinho? Veja, nesse exercício nós vamos trabalhar com a formação de algumas expressões, tá? Essa primeira situação, o exercício, ele já deixou a bolinha pronta no lugar aonde é que a bolinha tem que cair, ok? Então aqui, ó, ele está falando 1 para a esquerda da reta, né? Então vai ser numa casa negativa, tendo em vista que a nossa molinha está localizada no 0, tá? Por que a professora está falando isso para vocês? Porque nas próximas etapas do jogo, ele não vai ficar lá com a molinha prontinha para a gente colocar, tá? Vocês é que vão ter que adequar no lugar para onde vocês vão jogar a bolinha, tudo bem? Então vamos lá, vamos jogar essa primeira etapa e a próxima vocês vão fazer. Isso. Como a bolinha estava encaixada, né, no -1 já, eu sei que eu tinha que andar 1 para a esquerda, a gente só jogou e ela caiu no lugar certinho, ok? Bom, vamos lá então. A próxima etapa a professora vai dar um tempinho para vocês tentarem jogar, tudo bem? Vamos lá então? Pessoal, vejam essa situação então. Olha onde que a minha bolinha tem que parar, no -7, e veja as casinhas que ele tem que andar e o sentido, né? Então, ó, o sentido da retinha esquerda, tá? Então, ó, daqui eu vou andar para a minha reta numérica na esquerda. Lembra o que acontece com os valores da reta numérica à esquerda do número 0? Eles são o quê? Negativos, né? Então, veja, eu vou ter que andar 2 casinhas à esquerda, ok? Vamos lá. Vou andar 2 casinhas à esquerda e depois eu vou ter que andar mais 5 casinhas à esquerda, tudo bem? Então, para chegar onde? No -7. Por quê? Porque eu sei que -2 com -5 vai me dar -7. Lembra que a gente está tentando montar uma expressão numérica, ok? Vamos jogar para ver se dá certo? Então vamos lá. Isso, tá vendo, pessoal? Eu estava na casa 0, então para chegar no -7, eu vou ter que andar 2 casas, foi o que a gente fez. Saí daqui e andei 2 casas. Mas para chegar lá no -7, eu tenho que andar quantas casas ainda? No -5. Então esses
Nós estamos trabalhando aqui com os números negativos, que faz parte de qual conjunto? Dos números inteiros, né? Lembra que os números inteiros são os números naturais, os números positivos, mais os números negativos, tudo bem? Então, mais uma etapa, tá? E a professora vai deixar vocês tentarem jogar agora, ok? Vamos lá então? Pessoal, olha essa situação. Então, a gente vai ter que pensar um pouquinho mais do que nas situações anteriores. Então, veja, aqui eu tenho os valores, eu não preciso utilizar todos os valores, mas eu tenho que pensar qual é a estratégia que eu vou fazer para sair do menos 8 e chegar até o menos 17, utilizando esses valores, tá? Então, a gente pode pensar assim, ó, esses dois valores maiores, que é o número 10, eles estão para a esquerda. Só que se eu andar do menos 8 se eu sair do menos 8 e andar mais 10 casas, eu vou parar onde? No menos 18, tudo bem? Vamos tentar então? Vamos lá, no menos 18, ok? E aí, o que vai acontecer? Menos 18... Só que a nossa casinha, ela não tá lá no menos 18. O que nós vamos ter que fazer então? Nós vamos ter que sair lá do menos 18 e andar 2 casas, ok? Só que a gente ainda não vai parar no 17, né? Porque esse 2 é positivo, ele tá para a direita. Então, a gente vai parar onde? No menos 16. Vamos lá. No menos 16. E depois eu vou andar mais uma casinha para a esquerda, quando eu estiver aqui, para eu acertar o menos 17. Vamos lá? Vamos tentar? Muito bem. Ok? Então, vamos lá? O próximo, então, mais uma etapa para vocês tentarem fazer, ok? Um tempinho para vocês tentarem resolver. Vamos lá, pessoal? Veja, eu tenho que sair do menos 2 e chegar no menos 22. Então, eu posso pegar o 10, que está com a setinha à esquerda, e andar mais 10 casinhas. Então, eu vou parar onde? No menos 22. Vamos lá? Acertamos, então. Pessoal, então, na aula de hoje, nós falamos sobre a linguagem simbólica da matemática como ferramenta na situação problema e na próxima aula nós vamos falar sobre a soma dos ângulos internos de um triângulo. Espero vocês na próxima aula, ok? Até mais!